Então vamos dar início aqui a esse momento especial aqui do nosso curso de Economia e Planejamento de Recursos Hídricos, que é quando a gente recebe aqui um convidado especial que vai nos brindar aqui com seus conhecimentos em alguma área específica, né? E a gente está aproveitando esses eventos aqui essas palestras para até trabalhar muito a questão da multidisciplinaridade. A gente teve o primeiro encontro com o professor Newton Albuquerque, que é da Faculdade de Direito, aqui da UFC, e nesse nosso segundo encontro nós temos o privilégio de ter o professor Leonardo Sá. O professor Leonardo Sá é um professor do Departamento de Sociologia da UFC, da pós-graduação também da Sociologia, foi vice-coordenador lá da pós-graduação de Sociologia, estou trazendo isso até para a água aqui, da Sociologia. Trabalhou já com a questão de violência durante muitos anos no LEV, que é o Laboratório de Estudos da Violência que tem aqui na UFC, um laboratório antigo, extremamente bem conceituado. O professor Leonardo Sá já nos últimos 5, 6 anos vem trabalhando, estudando e analisando e desenvolvendo aí novos conhecimentos na área de recursos hídricos. Tem orientações de trabalho de doutorado na questão ligada aos conflitos de recursos hídricos, referindo até aqui ao conflito lá do PECEM, né? Realizou já diversas análises aqui de campo no estado do Ceará e já fez várias análises aí também sobre esse desenvolvimento da questão dos conflitos ligados à questão da água também. Então não foram só os conflitos de violência, e agora tem essa dimensão do conflito ligado à questão da água. Isso, para mim, foi uma alegria gigantesca o encontro que eu tive com o professor Leonardo, que tem sido um manancial de grande aprendizado para mim, manancial aqui até água, vida, manancial de grande aprendizado. A gente tem trabalhado muito nessa questão, inclusive, da intermultidisciplinaridade, discutindo relações ligadas a sistemas socionaturais, como é que se relaciona a natureza e a sociedade, o impacto disso no processo de gestão de recursos hídricos, né? Alguns modelos conceituais para a gente poder começar a entender essa relação de natureza e sociedade. Então tem sido assim muito rico e profícuo a nossa colaboração. Eu agradeço imensamente o Leonardo por isso e queria dizer também o seguinte, que nossa relação inclusive se intensificou muito fortemente a partir do programa Cientista-Chefe, né? Que tem um dos projetos que a gente está envolvido no Cientista-Chefe é o projeto que discute um aprimoramento do processo de alocação de água no estado do Ceará, e o Leonardo tem trabalhado nesse projeto há uns 5 anos aproximadamente. Além disso, eu queria dizer para o Leonardo também, eu usei essa expressão para o Newton e vou usar para você também, né? Se eu disse para o Newton lá no direito, eu digo aqui com o Leonardo aqui na sociologia, que é dono de um conhecimento enciclopédico na área de sociologia. É impressionante o número de teorias que o Leonardo aciona com muita tranquilidade. Talvez por isso até ele seja professor de disciplina de sociologia avançada lá na sociologia. A gente vai discutir os diferentes métodos. Uma vez eu vi um quadro do Leonardo, tinha pelo menos 18, se me falha a memória, eram 18 escolas sociológicas diferentes que ele estava, inclusive, mostrando no pessoal, dos alunos, né, no dia lá, quais eram as diferentes abordagens, como é que elas enxergavam o mundo, como é que elas representavam, entendiam ou analisavam, não sei qual palavra usar, ficam todas essas, né, a realidade. Então, assim, eu acho que é muito interessante. Então, eu agradeço imensamente o Leonardo por
ter aceitado vir para o dia de hoje. E o Leonardo vai ser reincidente, né? No dia 4 de maio, o Leonardo volta juntamente com o professor Paulo Antônio Albuquerque, do lado do direito, para discutir a questão de teoria dos sistemas ligado aí no caso até direito, que começou pelo Paulo, né? Sociologia. O Paulo também está na questão da literatura e engenharia, né? Então, vai ser muito interessante também esse nosso outro encontro, né? E eu já convido todo mundo também para participar, os alunos da disciplina de forma quase compulsória, né? E os demais que nos assistem, que talvez o vídeo esteja antes disso lá no YouTube, e quem aqui não é da disciplina, se convidar para ir aos próximos encontros, tá bem? Então, extremamente agradecido, eu passo aí a palavra para o meu amigo Leonardo. Eu falei dessa minha relação mais recente com o Leonardo, mas nós nos conhecemos aí já há um bom par de 3 décadas, mais ou menos, né? Nos anos 90, né? Leonardo iniciando... eu vou contar essa. Pode contar. Leonardo iniciando a universidade, na Sociologia, eu já veterano, saíte da engenharia, e nós tínhamos um amigo em comum, né, que era a Ilana, que é professora da filosofia, aí na casa da Ilana, e a Ilana fazia sociologia na época. Aí assim, olha, chegou um rapaz brilhante. Aí, quem é aquele ali? Aí foi quando eu conheci e vi o Leonardo pela primeira vez. 93, por aí. Não, final 80 e 90, 91. 91, por aí, né? Por aí. Isso. Tem um bom par de décadas. Obrigado, Assis. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês e com o Assis, porque além da gente se conhecer há mais tempo, esse relato que ele fez mais recente, né, de 2018 para cá, que a gente começou uma interlocução, a gente começou a estudar junto e fazendo uma interlocução aí bem forte, de modo transdisciplinar, interdisciplinar. Isso mudou a minha maneira de me pensar academicamente e profissionalmente. Estou passando por uma transformação, uma metamorfose, né? Uma metamorfose devido a essa interação com Assis, né? Que está inserida dentro da interação entre equipes, né? Equipes da engenharia, equipes da sociologia, e isso é super interessante porque desde o final da Segunda Guerra Mundial, que no mundo todo essa interação ela ocorre. A interação entre engenharia e sociologia ela vem ocorrendo ao longo do tempo e em vários projetos, e isso é muito significativo, né? Então, para mim tem sido muito importante, né? A fala de hoje, inclusive, ela já adianta vários aspectos da nossa próxima discussão, só que a próxima discussão ela vai ter uma discussão muito voltada, muito feita em torno de um autor, né, que foi o Niklas Luhmann, um sociólogo alemão que desenvolveu toda uma teoria geral do sistema social. Mas vocês já vão perceber que hoje eu já mobilizo as ferramentas conceituais e metodológicas que esse autor já estava propondo, né? Então, a fala de hoje, né, os conflitos pela água numa abordagem sociológica. Então, eu coloquei um subtítulo, que é o subtítulo do texto que Assis e eu estamos escrevendo em coautoria, que tem a ver com o programa Cientista-Chefe, né, que é a ideia de possibilidades teóricas e desafios intelectuais e práticos para o empoderamento da inovação em políticas públicas de recursos hídricos no Ceará, né? Esse desafio de empoderar a inovação da política pública de recursos hídricos, portanto, é a tarefa política e epistêmica do que a gente está colocando aqui.
Então, mas conflito pela água numa perspectiva sociológica, ou abordagem sociológica, né? Para a gente pensar isso, ou seja, uma sociologia da água, né? Uma sociologia da água. Mas para a gente pensar isso, a sociologia da água é uma sociologia da relação água-sociedade, né? Mas para a gente pensar isso é preciso entender que a sociologia ela não caminha só. A sociologia ela é uma das ciências sociais. São várias as ciências sociais, só que a antropologia, a sociologia e a ciência política são basilares. São as ciências que desenvolvem as teorias básicas e gerais das ciências sociais. No caso, a antropologia, que desenvolve uma teoria geral da cultura, a sociologia, que desenvolve uma teoria geral da sociedade humana, e a ciência política, que faz uma teoria geral das instituições de poder, de exercício do poder e dominação e da política nas sociedades humanas. Então, a gente tem essas três basilares. Só que, além dessas três basilares, nós temos aí economia, direito, comunicação social e várias outras ciências sociais, formando um campo multidisciplinar. Portanto, as ciências sociais formam um campo multidisciplinar. E a engenharia de recursos hídricos também é um campo multidisciplinar, né? Então, são dois campos multidisciplinares que estão interagindo. Esse é o primeiro aspecto. A sociologia, para poder participar e colaborar com essa discussão, em primeiro lugar, a gente precisa entender que a sociologia, como uma ciência da sociedade, lida com um tipo de sistema que a gente chama sistema social abrangente, que a gente fala simplesmente sociedade, mas é um sistema social abrangente, que é um sistema de relações sociais. Portanto, esse sistema ele não é uma substância, não é algo dado, é um sistema em construção. É um sistema em construção, é um sistema dinâmico, histórico, e que está em construção, e que nessa construção nós temos um processo de diferenciação do sistema social, da sociedade, e nessa diferenciação se formam subsistemas, e esses subsistemas na sociedade moderna, ou seja, de 1500 para cá, né, esse período que é de 1500 a 1800, primeiro momento de formação da sociedade moderna, e um segundo momento já a sociedade moderna consolidada, de 1800 aos anos 2000. Ao todo são 500 anos, né? Ao todo são 500 anos de formação disso que a gente chama de sociedade moderna. Nesse processo de diferenciação, ocorreu uma diferenciação funcional de subsistemas, desse sistema social amplo, e nessa diferenciação funcional, nós vamos ter, então, um subsistema econômico, um subsistema jurídico, um subsistema político, um subsistema cultural, outro educacional, etc., e um científico, um subsistema científico. Portanto, a ciência faz parte da sociedade. A ciência não está fora da sociedade. A ciência é um subsistema da sociedade. A ciência é um fato social, é um fato humano, é um fato social e, portanto, é objeto da sociologia. E a sociologia, então, desenvolve uma sociologia da ciência, que é o que torna possível colaborar com o sistema científico. Porque o sistema científico, na segunda metade do século XIX, ali de 1850 para 1900, que coincide com a segunda Revolução Industrial, né? O que foi que aconteceu? Houve uma divisão do campo científico entre, de um lado, ciências da natureza
e do outro, ciências humanas e sociais. Essa divisão, portanto, ela é recente. Antes de 1850, não era bem assim. Antes de 1850, não era pensada uma divisão de domínio, né, como se fossem dois domínios de realidade distintos, domínio de objetos distintos. De um lado, os objetos da natureza, do outro lado, os objetos humanos, os objetos sociais e culturais dos seres humanos, né? Não tinha essa divisão tão rígida. Essa divisão, que se consolidou na segunda metade do século XIX, ela levou justamente a uma dificuldade na comunicação entre as ciências da natureza e as ciências humanas. Criou um certo obstáculo nessa comunicação. O obstáculo não é a matemática, porque não existe sociologia sem matemática. A sociologia é também uma sociologia matemática. Tanto operamos com matemáticas qualitativas, como também com as estatísticas e com várias outras abordagens matemáticas. Não teria como pensar a sociologia sem ferramentas matemáticas e sem ferramentas que são características das ciências empírico-formais, como, por exemplo, as ciências da vida. As ciências da vida exercem uma influência muito forte sobre as ciências humanas e as ciências sociais. Eu estou dizendo isso porque a sociologia, então, olha o que é que ela se torna. Ela se torna uma ciência de um campo multidisciplinar, que são as ciências sociais, que forma, junto com as ciências da natureza, o sistema científico, que é um subsistema da sociedade. O que é então que faz a sociologia? A sociologia, ela faz o que toda ciência faz, ela se auto-observa. As ciências se auto-observam. E no modo como elas se auto-observam, elas se dividem nessa perspectiva de uma auto-observação que envolve a compreensão de uma realidade independente, né? Objetos que são independentes da sociedade, né? Seriam objetos independentes da sociedade, o que nós chamaríamos de natureza, né? De uma maneira bem ampla. E outros objetos que não são independentes da sociedade, são objetos dependentes da sociedade. A sociologia, então, ao se auto-observar, ela observa o modo como a ciência se relaciona tanto com a sociedade, no sentido amplo, como se relaciona com os outros subsistemas. A ciência se relacionando com a economia, a ciência se relacionando com a política, a ciência se relacionando com o direito, com o campo jurídico, né? Com o campo educacional. A ciência hoje ela tá aqui dentro do sistema universitário, mas não é, né, nós estamos lidando com dois subsistemas aí, né? O sistema científico e o sistema universitário. Na Alemanha, ainda hoje, você encontra institutos de pesquisa que não estão atrelados ao sistema universitário. A Alemanha ainda guarda essa característica, e outros países também. Então, nem sempre houve essa convergência. Essa convergência ela é pós-Segunda Guerra Mundial, quando a Big Science, né, criou essa convergência entre universidade e ciência, fazendo uma conexão interna entre esses dois subsistemas. A gente, então, está analisando, portanto, a gente está se auto-observando usando o quê? Usando paradigmas, modelos e esquemas interpretativos. Portanto, a nossa compreensão do real não é direta. Ela passa por uma observação que é mediada por
paradigmas, modelos e esquemas interpretativos, e a teoria geral dos sistemas é a teoria que tem permitido a gente conversar. As diversas ciências conversam usando a teoria geral dos sistemas, porque ela justamente tem essa pretensão. Ela tem essa pretensão de ser uma linguagem que permite a interdisciplinaridade e que permite justamente esse diálogo entre ciências tão diferentes e distintas, com métodos e técnicas tão diferentes. Então, a nossa linguagem comum é a teoria geral dos sistemas. Só que, na sociologia, para a gente elaborar uma teoria da sociedade e da relação sociedade e natureza, sociedade e água, a gente precisa conectar a teoria da sociedade com uma teoria da evolução e uma teoria da comunicação. A teoria da evolução que envolve o quê? A ideia da coevolução natureza-cultura. Então, como é que a teoria biológica da evolução se relaciona com a teoria da evolução cultural? E como é que a gente tem uma coevolução natureza-cultura e é preciso pensar, portanto, no longuíssimo prazo, a relação dessas duas evoluções, a evolução biológica e a evolução cultural. Mas também tem uma teoria da comunicação. E nessa teoria da comunicação, inclusive, entra a contribuição de autores como Shannon e Herbert Simon e os discípulos recentes. Entram também numa teoria matemática da informação, uma teoria da comunicação que tem, mas a gente também traz outras abordagens, como a cibernética, né? E principalmente a teoria da comunicação simbólica. Aí, de certo modo, a nossa ênfase é na teoria da comunicação simbólica, a teoria da comunicação por meio de símbolos linguisticamente mediada, que é o nosso objeto principal, porque é o que permite a interação entre entes humanos. Para haver interação entre entes humanos, um ente humano é um sistema mental, um sistema psíquico, e para interagir com outro sistema mental, outro sistema psíquico, é preciso haver uma conduta de comunicação. E essa conduta de comunicação, ela é simbolicamente mediada, ela se faz por meio de símbolos que são publicamente compartilhados, e é isso que é a base da sociedade. Então, a sociedade só existe porque existem indivíduos participando de uma comunicação pelo uso de símbolos que são compartilhados. São compartilhados pelos participantes da comunicação. E é esse compartilhamento desses símbolos e o uso da linguagem que vai caracterizar a unidade básica da sociedade. Então, a unidade básica da sociedade é a comunicação simbólica entre entes humanos. E os entes humanos participam da sociedade, porque os entes humanos são sistemas no sentido psíquico, são sistemas psicológicos. Então, na teoria geral dos sistemas, nós teríamos, portanto, sistemas mecânicos, sistemas orgânicos, sistemas mentais ou psíquicos e sistemas sociais. Os dois primeiros, os sistemas mecânicos e os sistemas orgânicos, vão ser objeto das ciências físicas, da ciência físico-química e das ciências da vida. E os dois últimos, o sistema psicológico como objeto da psicologia e o sistema social como objeto da sociologia. Então, nós teríamos esses 4 subsistemas de um sistema mais amplo, e esses 4 subsistemas, o mecânico, o orgânico, o psíquico e o social. Os dois últimos, o psíquico e o social, são orientados pelo sentido, diferentemente do sistema mecânico e orgânico, né? Dizer que são orientados pelo sentido, de uma maneira bem
bem direta é dizer que são sistemas que escolhem. E que escolhem sim ou não. E que para escolher, né, sim ou não, dizer sim ao processo de comunicação que está sendo proposto por um ente. Ou dizer não a esse processo de comunicação. Dizer, não quero participar. Ou quero participar. Então, existe um sim ou não aí, que envolve preferência, envolve escolha, envolve decisão. Ou seja, depende de interpretação. São sistemas interpretativos. Portanto, a psicologia e a sociologia, quando estudam os seus objetos, não estão estudando objetos no sentido convencional. Porque tanto a mente humana como a sociedade humana não podem ser estudados como coisas, como se fossem coisas, como se fosse uma carteira, uma mesa. Porque não são coisas, são relações, são funções relacionais. Então, o nosso objeto, por isso que as ciências mais duras dizem assim, vocês não têm objeto. As ciências mais duras, às vezes a gente recebe esse tipo de admoestação, né? Epistemológica. Vocês não têm objeto. Só que, às vezes, se esquece que isso pode ser um elogio. Porque o maior nível de abstração é justamente aquele nível em que você não se prende a um objeto, a ciência não está presa a um objeto, mas está operando com problematizações. Está operando com problematizações e não com um objeto dado. Não com um campo de objetos dados, mas com um campo de questões, um campo de problematizações. E aí isso permite uma maior abstração até em certos momentos. Como, por exemplo, tem sido o desenvolvimento de uma teoria das redes. Que tem sido fundamental para o desenvolvimento da teoria social contemporânea. Uma teoria dos sistemas, uma teoria dos campos e uma teoria das redes. Lembrando que uma rede é um sistema, né? Só que é um sistema com características bem próprias. E aí, então a gente opera usando esses três conceitos, sistema, campo e rede. O campo aí, que é o campo social da sociologia, ele não deixa de ter uma conversa com o campo eletromagnético lá da segunda metade do século XIX, né? do Maxwell e de outros aí que fizeram essa... Tem uma relação. Por que tem uma relação? Porque a gente se inspira como metáfora, né? Uma questão metafórica, assim, para usar nas ciências humanas. Não significa simplesmente aplicar. Não tem como aplicar de uma área para outra. É muito mais no sentido metafórico. Do mesmo modo que a teoria dos sistemas dinâmicos, né, do Prigogine, vem tendo uma influência enorme nas ciências sociais, justamente pela dimensão metafórica do sistema dinâmico e de você pensar as sociedades humanas como sistemas dinâmicos. Prigogine, Prêmio Nobel em Química. De 1978, se não me falha a memória. Um russo, né? Cientista russo, Prêmio Nobel de Química, e que desenvolve essa teoria dos sistemas dinâmicos, que vai trabalhar com a ideia da irreversibilidade do sistema. Os sistemas irreversíveis, que são sistemas que obedecem sistemas que são sistemas dinâmicos em quase equilíbrio. Isso. Porque ele muda a termodinâmica é toda no equilíbrio, ele vai criar esse sistema dinâmico em quase equilíbrio. É só para poder situar. Que traz a ideia de flecha do tempo. Flecha do tempo, É a ideia da flecha do tempo. Tem a ver com a entropia e com a flecha do tempo. Isso. Ele vai discutir isso aí. Tem dois livros alguns interessantes. Né? Desculpa. Não, é isso. Aí a gente usa metaforicamente essas questões, a gente se inspira metaforicamente para pensar, por exemplo,
hoje, o que seria sistema para a gente, na sociologia hoje, né? Em primeiro lugar, o sistema para a gente não é um objeto. O sistema para a gente é um sistema observador. Portanto, a sociedade é um sistema observador. A sociedade observa. E observa o quê? Observa os fluxos do ambiente e observa a si própria na relação com esses fluxos ambientais. Ocorre que o ambiente da sociedade resulta de uma redução de complexidade. O ambiente propriamente dito é sempre muito mais complexo do que o sistema de delimitação que a sociedade faz do seu ambiente, seja do seu ambiente social, seja do ambiente natural. Então, existe aí uma redução de complexidade. A sociedade, ela delimita a relação sistema-ambiente, criando critérios de autorreferencialidade e de heterorreferencialidade do sistema social, que permite a distinção sistema-ambiente. Então, a distinção sistema-ambiente é uma construção operativa do sistema observador. Tem um construtivismo operativo aí, que está estabelecendo a ideia de que o sistema observador é capaz de fazer distinções, né? E ao fazer distinções, né, estabelece uma linha. E ao estabelecer uma linha, faz uma repartição no espaço entre o que está fora e o que está dentro do sistema. O que é ambiente do sistema e o que é o próprio sistema. E aí a gente vai ter a ideia de que o ambiente do sistema social, da sociedade, esse ambiente é composto, além de fluxos energéticos, fluxos materiais, fluxos informacionais e fluxos de todos os tipos, além desses fluxos e também de processos e entidades que estão tornando esses fluxos cada vez mais complexos. Além disso, no ambiente da sociedade existem sistemas. Portanto, um sistema pode ser do ambiente social ou natural da sociedade. Eu posso ter um sistema que faz parte do ambiente de outro sistema. Por exemplo, as ciências do sistema Terra. As ciências do sistema Terra. Eu não lembro todas aqui de cabeça, mas a hidrologia entra. A hidrologia, geologia, né? Climatologia, hidrologia, geologia, biologia. E agora, meio ambiente. E agora, isso, exatamente. E nós, das ciências sociais, estamos nos perguntando, né? Nós temos algo a contribuir para o sistema, para as ciências do sistema Terra? Por que nós teríamos algo a contribuir? Porque tem essa discussão sobre o antropoceno, né? De que as transformações, as sociedades humanas, elas se transformaram em fatores geológicos, né? Fatores
de transformação geológica, e aí principalmente a partir do uso de combustíveis fósseis e vários outros fatores ligados ao processo de industrialização do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, de 1950 para o ano 2000, um período de 50 anos, que seria um período de aceleracionismo, né? Da intervenção, né? Da intervenção da sociedade humana no funcionamento do sistema Terra. E aí, devido a isso, então, ocorre uma mudança na relação natureza e sociedade que não permite mais a gente pensar como dois domínios separados. Até porque você delimitar de maneira muito clara o que é um objeto natural e o que é um objeto cultural se tornou extremamente difícil nos tempos atuais. Desde que as tecnociências se consolidaram a partir da Primeira Guerra Mundial, de 1914, 1920 para cá, né, que a gente não tem... Existem objetos que são híbridos. Objetos que são híbridos, que você não tem como dizer, esse objeto é da natureza, esse é da sociedade. E esses objetos híbridos, né, vão gerar uma série de transformações no mundo hoje, que envolve aí a relação entre o saber científico e o saber técnico, né, que se tornou uma relação indissociável, né, nas últimas décadas aí. Isso é para chegar na questão, então, qual é a contribuição que a gente está tentando fazer? A contribuição que a gente está tentando fazer para o conflito, para a questão do conflito. Em primeiro lugar, ainda existe uma dúvida nossa, né? A gente está pensando sobre isso, a Assis, eu e várias pessoas estamos pensando ainda sobre o que é que diferenciaria falar de conflitos socionaturais, como a gente prefere, mas aí a gente não tem nem muito como justificar essa preferência, porque a gente está em dúvida. Conflitos socionaturais, conflitos socioambientais e conflitos socioecológicos. Na literatura, a gente encontra essas três tendências. Você encontra autores que falam de socionatural, sistema socionatural e conflitos socionaturais. Outros autores falam de sistema socioambiental e conflitos socioambientais. E outros autores falam de sistema socioecológico e conflitos socioecológicos. Ainda está em aberto. Isso é uma discussão em aberto. Ela tem que ser ainda deslindada, problematizada. É algo que a gente está tentando fazer nesse momento, mas dá muito trabalho porque são 3 literaturas e muita coisa para você conseguir. Então a gente tem que escolher alguns autores que representam essas três vertentes para poder entender por que criaram essa divergência, né? Se é que tem uma divergência, enfim, a gente está tentando entender. Isso está em aberto como tarefa de trabalho. Mas quando a gente está pensando nos conflitos pela água, né? Aí a água é um fenômeno socionatural. A água já é um fenômeno que passa por uma discussão, até a gente tem visto na literatura, né? Que tem muita gente da hidrologia que fala de hidrologia social, né? Que usa o conceito de hidrologia social. E alguns autores da hidrologia falam que não é mais possível pensar as dinâmicas hidrológicas sem considerar a agência humana, né?
na interação com as dinâmicas hidrológicas, Que é a sociohidrologia. que é a sociohidrologia, que parte desse postulado. Então, isso significa que a própria sociohidrologia que está convidando as ciências sociais para a conversa, fez o convite. Então, a gente não está muito se metendo, não, a gente foi convidado, né, Assis? A gente foi convidado para entrar na discussão justamente por causa dessa discussão da sociohidrologia. E os próprios autores da sociohidrologia já estão querendo ir além, né? Já estão vendo limites nisso, já estão propondo assim, a ideia de que existe um sistema socioecológico complexo, e esse sistema socioecológico complexo ele tem que ser rediscutido de modo transdisciplinar. Essa história eu gosto de falar assim rapidamente, assim, um parêntese, né? Multidisciplinar, que envolve um conjunto de disciplinas, né, que interagem e colaboram de alguma maneira umas com as outras. Por exemplo, a sociologia, ela faz parte das ciências sociais, mas ela tem uma pretensão histórica que nem sempre é aceita, mas ela tem uma pretensão de não ser apenas uma ciência social específica entre outras, como é, por exemplo, a economia. A sociologia, ela tem a pretensão de tanto ser uma ciência específica, como a economia, como o direito, mas também ser a teoria do sistema social que integra o objeto específico de todas as disciplinas das ciências sociais. Por isso que acusam, às vezes, a sociologia de ser imperialista, né? Por causa dessa pretensão de ter o poder de síntese, de fazer uma visão de síntese de todas as ciências sociais. Os economistas, por exemplo, não aceitam de jeito nenhum. E eles querem ser a síntese. Hã? E eles Querem ser a síntese, mas só que não tem ferramentas para isso. As ferramentas da economia não dão conta dessa complexidade socioecológica que a gente está tentando discutir. Porque as ferramentas principalmente da economia neoclássica, né, essa economia que se constituiu a partir da teoria da utilidade marginal, da revolução marginalista, e que acabou gerando uma microeconomia, é um modelo matemático axiomático e que não consegue dar conta das dinâmicas históricas, das dinâmicas concretas históricas, e cria um modelo que é um modelo de qualquer um consumidor, né? Esse tipo de coisa, assim, qualquer um consumidor. Muito abstrato. E a sociologia, ela também tem alguns esquemas abstratos, mas ela busca ser uma sociologia histórica, uma sociologia que não fica só no esquema abstrato e traz para as dinâmicas históricas concretas. E aí tem uma divergência aí entre a economia e a sociologia, mas existe uma socioeconomia, né? Uma socioeconomia que o Assis conhece muito bem, essa literatura da socioeconomia, que é intermediária da conversa, que faz que tenta intermediar uma conversa que parece ser impossível de acontecer, né? E a gente está tentando justamente criar essa conversa entre ciências para romper com essas divisões. E aí o multidisciplinar, então, envolve esse conjunto de disciplinas colaborando entre si. O interdisciplinar é quando a gente pega, por exemplo, sociologia e economia, e duas disciplinas que vão tentar trabalhar juntas e produzir alguma diferença. E o transdisciplinar, né, é quando a gente já pensa uma caixa de ferramentas que pode ser compartilhada, uma caixa de ferramentas, né, que vai para além dos quadros disciplinares, né? Então, por exemplo, eu pegar uma ferramenta
uma ferramenta como socionatural. Essa ferramenta socionatural ela seria transdisciplinar, porque ela não é da sociologia, ela não é da ideologia social, ela não é da economia, da socioeconomia, ela faz parte de uma caixa de ferramentas transdisciplinar e, portanto, ela teria capacidade de dar conta da complexidade que está sendo esboçada pelas diversas teorias. Então, voltando para o conflito, então, o que é que a gente está tentando fazer? Como a literatura sobre conflito pela água é uma literatura que tem uma produção impressionante, né? Assim, fazer uma revisão de literatura sistemática da literatura sobre conflito pela água tem que juntar assim uma equipe de pessoas muito experientes, né, assim, para poder fazer. É muita coisa. Então, a gente está tentando ir por outro caminho. A gente está tentando estabelecer alguns lampejos que permitem pensar uma amplitude do modelo, assim, ampliar o modelo, tentar ampliar o modelo, fazer o modelo ganhar um status atmosférico, né? Que ele ganhe um status mais atmosférico. E para isso, a gente tem que pensar o quê? Tem que pensar em níveis. Em níveis. Aí qual seria a contribuição da sociologia para o modelo de estudo, modelo de estudo de conflito de conflito pela água? A contribuição seria assim: nós temos 3 dimensões. Uma primeira dimensão que a gente pode chamar de micrológica, uma dimensão micrológica. Nessa dimensão, os conflitos pela água se configuram como ações individuais e interações entre indivíduos, ou entre grupos de indivíduos, ou entre coletividades que são metodologicamente pensadas como se fossem indivíduos, mesmo sabendo que não. Por exemplo, usuário de água, conflito da irrigação com o abastecimento urbano, conflito irrigante montante com jusante, isso tudo está dentro dessa dimensão micrológica. Isso. E aí, então, teria a dimensão individual, a variação individual do conflito e a variação interacional do conflito, na dimensão micrológica. Teria uma segunda dimensão, que seria uma dimensão intermediária, que a gente pode chamar de mesológica. Essa dimensão mesológica, então, ela envolve o quê? A dimensão institucional e organizacional dos conflitos. Quando os conflitos passam a ganhar uma configuração organizacional e institucional. E quando isso acontece, a nossa hipótese é que o próprio conflito tende a se tornar um subsistema funcional. O próprio conflito, então, vai se tornar um subsistema funcional. Por exemplo, a política de alocação negociada de água, né, já é um subsistema de gestão participativa do sistema de gestão de recursos hídricos, que por sua vez já faz parte de um sistema integrado de recursos hídricos, mas que esse subsistema, que é a gestão participativa da alocação negociada de água, tem um papel, né, de negociar o sistema de conflitos nas suas várias dimensões.
E aí teríamos então essa dimensão mesológica. E nós temos ainda uma dimensão que a gente poderia chamar de macrológica. Nessa dimensão macrológica, quais seriam as questões? Seriam as propriedades estruturais do sistema de conflitos pela água. E essas propriedades, aí a gente tem que discutir o que é que significa isso, essas propriedades estruturais do sistema de conflito da água. Aí, que é um desafio também, é um desafio para montar esse quebra-cabeça, né? Mas a pista é a seguinte, a pista seria a seguinte: nós temos a dimensão material, do conflito estrutural. Nessa dimensão material, a gente inclui, além da própria água, né, da água como recurso, a água como recurso hídrico, mas as infraestruturas hídricas. Isso faz dialogar também com as áreas, como é que chama? Saneamento? Meio ambiente, saneamento, né? Vai ter que dialogar com os outros sistemas, né? Não vai ter que criar o que dificulta, e a coisa fica mais complexa ainda, porque vai ter que fazer esse diálogo acontecer, um diálogo intersistêmico, né? Vai ter que promover diálogos intersistêmicos, o que gera muitos ruídos, gera muitas perturbações, né? Disputas pelo poder também entre esses sistemas. Mas, além da dimensão material, nessa dimensão material a gente inclui, inclusive, as regulamentações jurídicas. Porque as regulamentações jurídicas hoje, elas têm um caráter infraestrutural, né? Tem uma dimensão de infraestrutura muito forte. E, além da dimensão material, tem a dimensão espaço-temporal. A dimensão espaço-temporal do conflito. As temporalidades desse conflito e as espacialidades desse conflito. E principalmente pensando em termos espaço-temporais, uma configuração espaço-temporal do conflito. Nós vamos ter período, vamos dizer. Pode falar. Sim, claro. Por exemplo, você não vai ter um conflito num período como agora, que a gente tem água em abundância. Mas quando chegar, sei lá, no próximo ano, chegar ao segundo semestre, que a gente não tiver. Sabe-se lá, né? Sabe-se lá. Um conflito ali no Danado, né? Então, você tem que ver isso, essa temporalidade, essa disponibilidade. Eu podia até adicionar também, Leonardo, acho que nessa questão do micro, meso e maso, talvez assim, no micro, acho que quando a gente pensa assim no micro, ele está pensando mais às vezes em relações bilaterais. Por exemplo, você tem um gigante, e esse gigante ele precisa de água, e tem um outro gigante que precisa de água também. Então esses dois gigantes, e a água não tem água suficiente para os dois. Então nesse caso aqui, é um conflito que você tem alocativo micro. Aí o Leonardo também falou que essas categorias às vezes podem ser, uma categoria, pode ter uma categoria geral. O abastecimento urbano, que é água, e a irrigação, que é água. Então às vezes a gente considera isso aí às vezes como até uma classe de usos da água. E essas classes da água eles vão entrar às vezes em conflito. Qual é o conflito que eles têm? O abastecimento humano ele quer normalmente uma água mais constante, porque não pode ter falha no abastecimento. Se a irrigação é irrigação temporária e a irrigação de curto prazo, ela pode utilizar logo a água toda inicialmente para gerar benefícios. Esse é um tipo de conflito que a gente está considerando como sendo esse conflito micro, que tem a relação bilateral entre esses agentes no campo, certo? Segundo nível de conflito, vão ter duas possibilidades, como o Leonardo falou. A primeira possibilidade é assim, você criar uma institucionalização da gestão de conflitos. Então, na realidade, a gente tem aí uma arena, que é, por exemplo, a arena do processo de participação pública da negociação de água, onde os diferentes atores sociais, os diferentes agentes se encontram, e nessa arena
o conflito está institucionalizado, porque a função dessa arena, que é esse mesológico, que é só fazer você vai ter ali uma institucionalização do processo de conflito, você vai ter mecanismos de mediação, os atores já vão para lá, então já existe até um certo nível de institucionalização do conflito, do ponto de vista até de ter mecanismos de mediação nesse conflito. Que é o papel das organizações. Esse é o papel das organizações. Tem uma outra dimensão desse conflito, que aí o Leonardo passou de forma talvez mais rápida, que é o seguinte: existe também conflito entre organizações. Por exemplo, a SEMASSE às vezes tem uma regra, e pode ser que não seja a mesma regra da COGEL, ou da Secretaria de Recursos Hídricos. Então você tem às vezes dois sistemas normativos, que são sistemas normativos, dois reguladores do processo, e desses reguladores do processo estão operando com regras, podem ser regras que sejam diferentes. Ou então você tem escala nacional, gestor nacional e gestor estadual, por exemplo, como aconteceu no sistema de São Paulo, onde o gestor estadual DAE e a Secretaria de Recursos teve muito conflito com a Agência Nacional de Água. Isso aí é um conflito também que está nessa dimensão meso, que tem a dimensão das organizações. Então, nas organizações entraria a dimensão de criação de arenas de gestão de conflitos e teria também o conflito entre esses atores, né, Leonardo? Sim. E o terceiro nível de conflito, que é esse macrológico que ele está falando, tem a ver já com os grandes sistemas as grandes estruturas da sociedade. Uma estrutura que a gente tem na sociedade é o sistema jurídico, né? Que aí, usando aí o velho Kelsen, né? Tem lá a pirâmide normativa de Constituição, legislação, não sei o quê. Então tem todo o sistema de identificação de infrator, de sanção a esse infrator. Então tem um sistema jurídico que tem as normas, tem o sistema de fiscalização e identificação de infrator e tem o sistema de sanção. Esse sistema, por exemplo, jurídico, e você tem outros sistemas, por exemplo, o próprio sistema de gestão ambiental, que tem uma lei própria, né, específica, tem um sistema de recursos hídricos, tem sua lei própria específica. Então, às vezes, pode ter aí algum tipo de conflito do ponto de vista de ação, alguma ação que aconteça no âmbito desses sistemas que entre em contradição com o outro, entre algum mecanismo de conflito. Então, esse é o que seria um conflito de terceiro nível. Um exemplo que eu posso citar agora, por exemplo, de forma concreta e operacionalizada, eu acho que depois a gente temos um conflito de terceiro nível entre o saneamento, após a Lei Nacional de Saneamento, e o setor de recursos hídricos, no que tange, por exemplo, a operacionalização da ANA, Agência Nacional de Águas, como sendo o regulador dos reguladores do saneamento, né? Isso, de certa forma, mexeu em grande medida com o processo de gestão de recursos hídricos e tem a ver com o sistema normativo, né, e de constituição do sistema de saneamento e do sistema de recursos hídricos. É mais do que um conflito entre organizações. Sim. É um sistema entre políticas públicas, tá certo? Entre sistemas institucionais que estão entrando em conflito. Porque normalmente quando a gente pensa no conflito pelo uso da água, a gente só está pensando muitas vezes naquele de primeiro nível. Né? Irrigante versus irrigante, abastecimento versus irrigante, energia versus navegação. Essa é a primeira forma. Tá certo? Mas aí é como se fosse nos jogos aqui, tem outras skins, né? Sim. Que você vai mudando de nível do conflito, como se fosse fase 2 do jogo. Então tem conflitos de segunda ordem, tem esses conflitos médios, e tem conflitos de terceira ordem, que são conflitos dentro de algum tipo digamos assim, de conflito entre sistemas. Você tem esses entre sistemas de regulação, e aí é muito interessante observar isso, que o conflito entre reguladores, né? Conflito entre normas de regulação. E aí tem 3 desafios que a gente está enfrentando para lidar aí com essa complexidade. O primeiro desafio é que os sistemas, nesses 3 níveis, no micro, no meso e no macro, os sistemas estão em relações de interinfluência.
né? Existe uma interinfluência entre as três dimensões. Mas isso traz um problema. O problema é se o modelo vai aceitar a ideia de que a dimensão macroestrutural ela opera com mecanismos que envolvem formas causais, né, poderes causais dessa dimensão macroestrutural sobre a meso e a micro. Se isso é aceitável, em que termos isso é aceitável, né? Por quê? Porque não podemos incorrer, né, retornar aos modelos funcionalistas que já foram devidamente criticados e desconstruídos. Repetir modelos funcionalistas que foram elaborados lá atrás e que caducaram, que são objetivistas. São objetivistas, ou seja, não levam em consideração que a realidade macroestrutural ela não funciona de modo independente das agências humanas que são, de fato, os principais moventes do sistema. Os agentes que movem o sistema, que mobilizam, que movem, que atuam. Então, separar essas dimensões que seriam estruturais, com seus poderes causais, uma determinação estrutural e também um poder causal do macro sobre o meso e o micro, como se o agente que está se movendo no conflito micro ou meso fosse apenas uma espécie de robô. Marionete. Uma espécie de marionete que assume uma posição de portador de uma posição, que é mais ou menos como se faz nos modelos objetivistas, que tratam o agente como um agente objetivado, né? Um agente objetivado que responde, né, em função dessas objetivações e que, portanto, esse agente não é criativo, não é um agente criativo, não é um agente que é capaz de criar novos contextos, novas regras e, portanto, de promover a transformação do sistema. Então, nós teríamos a produção, a reprodução do sistema e a transformação do sistema. Se a gente tira a transformação do sistema, o modelo fica um modelo truncado. Fica truncado, ele não funciona. Deixa eu... Vou falar aqui de outra maneira que você está dizendo, engenheirado, né? Na realidade, assim, você lembra, a gente está discutindo isso aqui na sala de aula hoje, né? Que até eu falei assim, que era a minha discussão, que eu disse, não tem uma ferramenta teórica para responder, que era o quê? A gente tem a estrutura e a gente tem a agência. A estrutura é a estrutura da sociedade, que depende de quê? Depende das minhas relações sociais, depende, por exemplo, das instituições que vão estar dentro da sociedade, né? Comparando com o jogo hoje que o pessoal joga, organização como se fosse um skin, dá superpoderes ao cara fazer aquilo ali, né? Então você tem lá uma estrutura social que está definindo essas relações. Aí até que ponto cada indivíduo cada indivíduo que é um nó, né, dessa estrutura social, até que ponto ele tem grau de liberdade? Ele é completamente condicionado, definido a partir da estrutura? Ou ele tem, que é essa a crítica que é feita aos modelos funcionalistas, que a gente gosta até, eu gostava muito alguns desses modelos funcionalistas, como é o modelo, por exemplo, de Elinor Ostrom,
e outros modelos que trabalharam os sistemas socioecológicos, né, de Alienor. É um modelo funcionalista. Aqui no grupo aqui, a partir até da Daniele e da Sandra, a gente estudou, começamos a escrever e desistimos. Por quê? Porque exatamente não tinha a mudança. Não tinha, toda a estrutura tinha que funcionar segundo aquele relógio do funcionalismo. Então, o que o Leonardo está falando, assim, quando a gente pensa no sistema de normas que tem conflitos e tem estrutura, e ele transmite informação e condiciona, o sistema é sistema de mesma escala, que é o sistema MESO, que é o sistema das organizações. E essas organizações definem o que é que os agentes vão fazer. Na hora que a gente fez isso, a gente aprisionou todo mundo numa estrutura rígida. E essa estrutura rígida não é a estrutura que, de certa forma, existe na vida e na sociedade. A gente vê que há a estrutura e há a agência. O que é que a agência faz? A agência é o seguinte: o indivíduo, de certa forma, ele é condicionado pela estrutura e depois ele condiciona a estrutura. Essa relação dialética entre o agente e a estrutura é que precisa ser recuperada para a gente poder entender a ação humana. Né? Até que ponto, por exemplo, voltando para a questão que eu estava na sala de aula, né, com vocês aqui, até que ponto, por exemplo, o sistema de recursos hídricos surgiu de contingências internacionais, nacionais ou locais, e até que ponto ele foi agência das pessoas que militavam no sistema de recursos hídricos. Né? Essa combinação de agência e de estrutura é que precisa ser reconhecida no modelo. E aí modelo, de novo, como ser uma representação do real, certo? Que a gente tem uma representação da realidade, pode ser um modelo conceitual, que nesse caso aqui ele é fortemente um modelo conceitual, né? E a gente pode ter até matematização desse modelo conceitual com teoria das redes, como o Leonardo já falou, mas isso é outra história. Então, a gente está aqui na questão do modelo conceitual. Deu para ver aí? Só para o pessoal da turma aqui se localizar na conversa que a gente estava tendo antes. A gente poderia até falar de margem de liberdade do agente e elasticidade estrutural que permite essa margem de liberdade. Mas essa solução, ela é uma solução que tende ainda a ser neo-objetivista. Ela tende porque ela ainda é igual à teoria das redes. A teoria das redes também tende a ser objetivista. Por isso que a gente tem que repensar a teoria das redes. Tem que repensar. Tem um sociólogo que faleceu recentemente, francês, chamado Bruno Latour, que criou uma teoria do ator-rede. Uma teoria do ator-rede, justamente para tentar repensar a teoria das redes, tirando a teoria das redes de um certo objetivismo. Porque eu posso pensar a rede como rede de conectividades, e aí os entes que interagem nessa rede de conexões, esses entes são pressupostos, são entes pressupostos, que é, na avaliação da gente da sociologia, um equívoco que o modelo econômico tende a promover. A economia, a microeconomia, ela tende a pensar que as preferências dos agentes são estabilizadas. Elas são estabilizadas, e aí o problema é o problema da escolha, que as preferências estão dadas. Então, que é aquela função utilidade, uma função utilidade que é dada para cada indivíduo e que ela define o sistema de preferência e de escolha, como a gente já conversou, que tem que ser um sistema consistente, etc., com aquelas hipóteses da microeconomia. E a gente da sociologia está questionando o quê? Que existe um processo de formação da preferência. E que esse processo de formação da preferência tira a preferência de uma preferência dada e coloca e vai focar uma pesquisa sobre os aspectos constitutivos da preferência. E aí isso envolve, por exemplo, pensar que o ente não pré-existe as relações. Isso é fundamental. Então, por exemplo, se eu tenho uma relação entre A e B, né, em vez de pressupor, né, que A e B, dois entes, que esses dois entes pré-existem e a partir de uma pré-existência iniciam uma interação.
Aí começa uma interação A e B, a partir de dois entes pré-existentes. Em vez de pensar dessa maneira, pensar da seguinte maneira: a relacionalidade que seria a entidade relevante na análise. O ente relacional é que é o fundamental na análise da rede, porque a relacionalidade ela é constitutiva dos termos da relação. Os termos são efeitos dessa relacionalidade. Só que são efeitos que são coproduzidos, são coetâneos à relação e são coproduzidos na e pela relação. Portanto, a relacionalidade ela é produtora, né? Ela é coprodutora dos seus próprios termos. Só que esses termos não vão ser simples efeitos. Não vão ser simples efeitos, porque não é possível aplicar o conceito de mecanismo nas ciências sociais com as mesmas características que se usa mecanismo nas ciências duras. Não dá para usar, tem que criar um novo conceito de mecanismo aí. Que aí, no caso aqui, só fazendo uma analogia, que a ciência ela funciona por analogia. No primeiro modelo, que é um modelo clássico, inclusive da economia, a analogia é com a mecânica newtoniana. Então é como se tivesse partículas que são pré-existentes. Se essas partículas estão próximas, por exemplo, tem atração gravitacional que vai modular essas duas partículas. A mesma coisa foi usada no eletromagnetismo. Né? Duas partículas podem ter repulsão, ou pode ter, na verdade, a partícula para existir, e essa partícula entrou em relação com a outra. Isso é um modelo que se transforma, sai das ciências duras para física, normalmente, ciência dura física, para entender a sociologia. O modelo da economia, da microeconomia, é muito isso. Existem indivíduos isolados, a gente falou sobre isso hoje, indivíduos isolados, que cada um deles tem um sistema de preferência subjetivo e individual. Esses indivíduos vão entrar em contato um com o outro, vão se relacionar no mercado, mas eles pré-existem com seus desejos, e a partir desses desejos que eles têm, a partir do que eles são, é que vai definir a relação deles, por exemplo, no mercado. Esse é um modelo mecanicista, que é um modelo mecanicista que pode operar na economia, pode operar na sociologia, com analogia à física newtoniana. E o mercado aí é só um modelo matemático. Só um modelo matemático que representa essas interações. É igual o campo gravitacional ou alguma outra coisa assim. A outra alternativa é não usar esse modelo mecanicista e usar um modelo mais orgânico. Que aí talvez a analogia seja uma analogia com a biologia. Tá certo? Como é que eu vou entender um indivíduo? Meu fígado não vive só, certo? Meu rim não vive só. Eu não vivo. Então, na realidade, para a existência de uma parcela do organismo, ela só se define, ela só existe na relação com as outras partes do organismo. Então, de forma, a analogia que talvez até um pouco grosseira, né? Mas a analogia seria essa. O meu esse sistema físico que está colocado aqui, cada uma das partes dele não pré-existem na relação do que eu sou. Meu fígado não pré-existe na minha relação, a função dele, o que ele vai fazer, as propriedades e as características dele são propriedades e características que são definidas nas relações com as outras partes do sistema. Então, ele não pré-existe ao sistema, ele vai existir no sistema. Então, no sistema social, a gente infere, a gente avalia que é esse tipo de comportamento que existe. Por exemplo, eu existo e sou definido a minha relação com o Leonardo. Ele me influencia e eu influencio. Eu passo a ser o que sou a partir da relação com os outros. E aí, talvez, uma das questões chaves, até para poder fazer o entendimento disso, talvez seja o entendimento de como é que se dá o processo, que eu acho que é uma questão chave, né? Inclusive até com relação à questão da educação em casa e tudo mais, que é o processo de socialização. Boa parte do que, eu acho que talvez, Leonardo, do que a gente vai poder encontrar dessa relação entre estrutura e agência, vai estar exatamente, talvez, no processo de socialização. E um autor que eu me lembro agora é o Eliot Elias,
né? O Elias, lá, O Norbert Elias. Norbert Elias naquela Sociedade dos Indivíduos. Isso. No Sociedade dos Indivíduos, ele faz uma descrição de como se ele daria esse processo de socialização, que eu acho muito bonito, né? Que o indivíduo no começo ele recebe tem outros de referência, outros indivíduos que são de referência. Sim. Aquelas pessoas, elas se tornam, digamos assim, paradigmas para o processo de quem eu sou no mundo, se dá a partir de um diálogo, né, entre esse indivíduo que está nascendo ali com 5, 3, 4, 5, 6, 7 anos e alguns, digamos assim, pessoas mais antigas ou que vivem da mesma idade dele, que começam a se tornar pessoas até de referência. E é interessante que ele diz que a gente termina e continua dialogando com essas pessoas pro resto da vida. Sim. Né? A socialização é permanente, né? Eu fico lembrando do meu avô, tantas essas pessoas que terminaram mortas, já não estão mais aqui, mas continuam conversando comigo todo dia, né? Então, esse processo de socialização leva a gente a ter um processo de individualização nosso. E essa individualização, então, a estrutura condicionou o processo de individualização. Depois disso, eu sou, de certa forma, livre, entre aspas, eu tenho uma certa autonomia para poder mudar a própria estrutura, né? Discordar, tentar rever. Então, essa agência, essa questão, acho que talvez um processo de socialização, a gente encontra um pouco a chave disso, não? Sim. Ocorre que o dínamo vocês estão é a rede. Acompanhando aí, né? O dínamo aí é a rede. Ou seja, a rede de relações. Não é o sujeito individual. O sujeito individual. O modelo não é o modelo newtoniano. É um outro modelo. Cada indivíduo tem valências. E as valências, elas são abertas, algumas estão abertas e outras estão conectadas. Então, eu tenho valências abertas e valências conectadas. Isso significa que eu tenho rede de redes. Eu tenho uma interação entre redes. Que a valência aberta pode estar ligada a outra rede. Aí seria rede de relações e não rede de conectividades, onde aquele outro desenho que é mais ou menos assim, né? Não sei, mais ou menos assim, né? Seria... Essa rede de relações é uma rede de redes interagindo. E como a rede é um sistema, só que ela é um sistema muito flexível, é um sistema arreticular, é um sistema acentrado, reticular, né? Um sistema, portanto, que não permite você pensar em termos de centro e periferia, não permite você pensar um único centro, né? Teria que pensar de modo policêntrico. Teria que trazer esse conceito da que ela usa, que é bem interessante. É a gestão policêntrica. O próprio funcionalismo aí, ele não seria completamente expulso do modelo, só que teria que ser um funcionalismo mitigado. Bem atenuado, bem soft, assim. Não pode ter um funcionalismo duro. Teria, justamente para dar conta dessa flexibilidade. Talvez de forma didática, para poder... Então, porque às vezes a gente... Que é turma da engenharia, né? Aí a gente tem que fazer algumas transições, né? Porque tem umas escolas lá na sociologia, tem os estruturalistas e tem, por exemplo, os funcionalistas. E às vezes a gente tem dificuldade de entender o que é um e o que é outro. Então eu vou fazer uma analogia muito grosseira para vocês poderem entender. Pensem num copo. Um copo de vidro. Então o copo de vidro ele tem o quê? Tem uma estrutura, aquele copo de vidro. Certo? O que é que eu posso fazer com esse copo de vidro? Eu posso ter esse copo de vidro água, ele pode servir como sendo um armazenador de água. Então isso é uma função que ele tem. Eu posso ter esse copo de vidro, posso colocar farinha dentro desse copo de vidro e ele ficar sendo um recipiente para guardar a farinha. A função dele não é condicionada pela estrutura, mas ela tem sua autonomia. Então, para alguns, isso é muito grosseiro, né? Não, esse exemplo é ótimo. Mas por exemplo, você pode ter as estruturas, elas podem servir a diferentes funções. Então, para algumas escolas, o
que vai ser relevante é quais as relações de funções que os diferentes entes vão ter. E o outro, a própria forma da relação, tá certo? Se é pai e filho, né? Por exemplo, quando nasce o estruturalismo lá do Levi-Strauss, né? É relação pai-filho, relação de parentesco, essas relações já pré-definiam tudo, mas às vezes não olhavam que tipo de a estrutura das funções. Então, por exemplo, a Elinor Ostrom, por exemplo, que é uma funcionalista, o funcionalismo surge muito fortemente nos Estados Unidos, né? Nos anos 50, né? Aproximadamente. Então, e aí ela segue essa tradição, ela vai exatamente utilizar essa abordagem do funcionalismo para entender, no nosso caso específico, acho que teve um impacto muito forte, principalmente no nosso grupo aqui, no grupo do Galvão lá em João Pessoa, acho que fomos os dois que ficamos mais movimentados em torno disso, que é o SES, que seriam sistemas socioecológicos. Então ela terminou criando assim, o conceito de arena, o conceito, por exemplo, de quais são os atores, o conceito de quais são os recursos que tem dentro do sistema, quais são os tipos de relação que tem dentro do sistema. Então o SES funcionalista da Elinor Ostrom nos ajudou muito aqui. A gente tem muita coisa escrita, nunca publicada em torno disso. Talvez um pouco de artigo que a gente tenha publicado fica assim para o Galvão, numa orientação de uma aluna dele lá na UFCG. Mas do nosso grupo aqui, por conta da influência da sociologia, sim, da Sandra e da Daniela, a gente escreveu, mas no final aí elas começaram a desistir. E por que vocês estão desistindo? O que foi que houve? Aí depois de 2 anos, que nossas conversas são assim, né? Demoram muitos anos. Aí é a agência. A agência, ninguém conseguiu. Não está no modelo, não né? Não está no modelo. Então, deixamos todos os escritos de lado, por conta disso. Devia ter publicado para deixar a documentação do raciocínio que a gente teve, mas ficou guardado em algum lugar. Mas é possível pensar com ela e contra ela. Né? Não, eu não descartaria. Eu tenho lido alguns artigos que você me indicou dela, e eu acho que dá para pensar com ela e contra ela. Que é Elinor Ostrom. Ela ganhou o prêmio Nobel de Economia. Perto de morrer. E ela é interessante que ela não é propriamente do mainstream econômico, porque ela trabalhou exatamente a questão dos bens de uso comum. Ela construiu uma teoria, porque tinha bens privados, né, bens públicos na economia, e os bens de uso comum, e paga subterrâneo, um bem considerado de uso comum, econômico. Não estou falando do ponto de vista jurídico, não. Estou falando do ponto de vista econômico. Então, ela trabalhou muito esses bens de uso comum. Ela tem essa... É muito interessante a teoria dela do SES e a teoria dela do IAD, que são os sistemas institucionais. O SES é um sistema ligado ao sistema socioecológico. Só em ela ter prestado contas com a influência do predecessor dela e talvez mestre dela, o Herbert Simon, já deu uma grande contribuição. Né? Ela mostra por que o modelo dele está defasado. E para complexificar esse exemplo do copo, que eu acho ótimo esse exemplo do copo, porque me lembrou, o Wittgenstein usa, né, esse exemplo, para ficar mais complexo, para ver por que o negócio é difícil. O copo de vidro, ele está na minha mão. E o copo é também um nome, é uma palavra. Sim. O copo é uma palavra, certo? Portanto, é um fato linguístico, é uma palavra. E esse copo, se eu solto esse copo de vidro, ele está aqui, sendo percebido por vocês. Então, existe uma percepção do copo de vidro agora. Ele está sendo percebido. Portanto, já existe aqui uma memória desse copo. E é uma memória compartilhada, porque ele está sendo percebido aqui de modo compartilhado. Se eu deixo o copo cair, o copo quebrou. Ele deixou de ser um copo de vidro. Mas a imagem do copo de vidro, ela existe como um objeto de memória, de percepção e de memória. E como é coletivo, é material. É coletivo e é material e influencia os processos, porque eu vou ter uma história dessa imagem que se tornou independente do objeto, porque o objeto não mais existe, ele quebrou. Mas a imagem do objeto, ela continua a existir
independentemente desse objeto que quebrou. E aí tem outra tem a questão da linguística que aí já... Beleza. Mas é isso, eu acho que são mais desafios, né? Vocês viram, são mais perguntas do que respostas. A gente está trabalhando nisso. Que a ideia é exatamente o seguinte: agradecer imensamente, mas antes de fazer o agradecimento, né, que aqui a gente já está começando aqui, que a gente está funilando aqui para o final, é dizer o seguinte, que a ideia é tentar entender os conflitos numa nova matriz conceitual. E essa matriz conceitual, essa matriz de conceitos, esse modelo conceitual, ele vai olhar a questão desses conflitos, digamos assim, de primeira ordem, ou conflitos micrológicos, né? Micrológicos, tem esses outros conflitos de segunda ordem que são mesológicos, Que são os mediadores, né? Fazem as mediações. Que é a organização e outros ligados à questão de sistemas. E a gente precisa entender essa estrutura toda, porque normalmente o que a gente faz quando a gente vai discutir conflito, boa parte da literatura de recursos hídricos é ficar só no primeiro estágio. E que tem o primeiro estágio, e acha que esse primeiro estágio não é condicionado ou não condiciona os outros dois estágios. E às vezes o problema para resolver o conflito, às vezes não está só na relação bilateral, está ou no terceiro nível, que é a própria estrutura dos sistemas que criou o conflito, tá certo? Ou nas organizações que estão também entrando em conflito. E aí a gente precisa, talvez, para pensar a questão do sistema de recursos hídricos, pensar essas múltiplas dimensões do conflito e uma abordagem que é uma abordagem diferente, que é essa abordagem dos sistemas socionaturais. E aí trazer da teoria do sistema o que ela pode nos dar para poder fazer essa construção conceitual desse modelo. Aí o Leonardo aí está montando essa estrutura conceitual e para mim tem sido extremamente agradável, né, poder aprender aqui com o conjunto das reflexões dele. Então, queria agradecer imensamente o Leonardo, pedir aqui uma salva de palmas para ele.